Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que lembrar que a forma como a gente vê Jesus define a forma como a gente vive igreja. A gente pode ver Jesus apenas como uma figura religiosa importante que consultamos antes de dormir ao orar e a buscamos no domingo. Mas essa não é a figura de Jesus na Bíblia. Jesus não é o nosso ídolo. Nós vamos falar então sobre a figura de Cristo, a figura messiânica. E nós precisamos considerar que olhar para Jesus da maneira correta muda a nossa vida, para vivermos ela de maneira correta também. Então Jesus, ele não é uma figura histórica. Jesus não é apenas uma figura histórica. Porque até os historiadores acreditam em Jesus como um ser humano que realmente existiu. É impossível negar Cristo na história. É impossível você negar a veracidade bíblica, porque a Bíblia é um livro também histórico. Ela fala de Nimrod, o primeiro ou um dos primeiros a serem líderes de Babel, Babilônia. Ela vai falar de imperadores romanos. A Bíblia vai falar de líderes como Nabucodonosor, líderes egípcios como faraós. Então, a Bíblia é também um livro histórico, só que a Bíblia para nós é um livro inspirado por Deus. A palavra de Deus vai falar que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é útil para ensinar, para corrigir, para exortar, mas ela não é de particular interpretação. O que isso significa? A Bíblia ela não é particular do escritor, ou seja, aqueles que escreveram a Bíblia não escreveram do seu próprio querer, do seu próprio entendimento. A Bíblia foi escrita por inspiração divina. A Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse que céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. A gente estava tendo uma conversa anteriormente que as leis podem mudar. A Constituição pode mudar. A lei pode falar que determinada coisa agora pode e depois falar que não pode. Isso não importa, porque a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus não se atualiza. A palavra de Deus ela não se altera. A palavra de Deus não se aplica ao seu tempo de diferentes maneiras, como no passado foi diferente, agora a gente aplica de outra forma. A palavra de Deus ela é a mesma. Porque o dono da palavra é o mesmo. O dono da palavra é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como a Bíblia, sendo um livro histórico, ela é muito mais do que um livro histórico para nós. Ela é a nossa regra de fé. Jesus também é uma figura histórica, que a história não pode negá-lo. Mas para nós, Jesus não é apenas uma figura histórica. Jesus para nós, ele é Deus em carne, que morreu na cruz, não como um revolucionário do seu tempo, e nem como um mártir. Jesus não é um mártir. Um mártir é alguém que morre pelas mãos de outras pessoas como vítima e se torna um herói. Jesus, ele é um cordeiro. Ele se entregou ao matadouro. Jesus não foi morto pelos romanos nem pelos judeus. Ele se entregou na cruz como uma ovelha muda pelos pecados da humanidade. Então, para a história, Jesus é uma figura histórica. Para nós, ele é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que cresceu em estatura, que cresceu como uma criança normal, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Essa é a teoria hipostática. Ele não deixou de ser Deus enquanto era homem.
mas também não usou seus atributos divinos para deixar a humanidade de lado. Ele sofreu tudo. Ele sentiu tudo para ser o nosso sumo sacerdote. Para que diante de Deus Pai, ele não pudesse deixar de se compadecer de nossas dores. Quando Jesus está diante de Deus Pai, intercedendo por nós, ele não está intercedendo pela sua dor, como alguém que ouviu falar. Jesus, quando intercede diante de Deus Pai, por você, ele se compadece, ele sentiu, ele viveu, ele venceu como homem sem pecados, como homem perfeito na terra. Tudo que você passa hoje, Jesus passou enquanto estava aqui na terra. 100% Deus, mas não usou nenhum dos seus poderes. Pelo contrário, não usurpou ser igual a Deus. Mas humilhou-se, tomou forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. E está escrito isso em Filipenses 2, nos versículos do capítulo 2. Jesus, ele não usurpou, ele não buscou o direito de usar o que ele tinha direito. Na cruz, eu relembrei um artigo que uma irmã pediu para mim. Tem um documento que um médico faz a releitura lá da morte de Cristo, com todas as questões físicas. Jesus não usou os seus poderes para fugir da aflição da cruz. Jesus, ele passou por um evento humano que eu particularmente nunca vi com meus olhos. E nem ouvi história de pessoas próximas que passaram por isso. Mas Jesus passou por um evento físico muito raro, que é suar sangue. Por causa da tamanha aflição que ele enfrentou antes de ir para a cruz. Se você for ver o sacrifício de Jesus na cruz relatado nos evangelhos, Jesus, ele é chicoteado e o chicote usado tinha osso de animal nas pontas. E cada chicoteada não simplesmente abria um corte, ela abria um buraco. Feridas enormes. Jesus, ele também foi coroado com coroa de espinhos que lhe trouxeram febre. O Deus que criou todas as coisas e que é o rei de todas as coisas, não usou o seu poder no momento em que foi coroado com espinhos que o trouxeram altas temperaturas de febre. Jesus foi levado até um monte onde seria crucificado e Jesus não foi tratado como rei. Jesus foi tratado como um ladrão e rebelde da época. Ele carregou a cruz dele durante todo o trajeto. Jesus não usou os poderes dele como Deus para carregar a cruz. Jesus não aliviou o fardo da cruz em direção ao Gólgota usando seus atributos. Ele não usurpou ser igual a Deus, mesmo diante da aflição. Pelo contrário, ele precisou ser ajudado. Ele foi auxiliado por um dos homens que estavam ali, que vieram para Jerusalém para participar dos sacrifícios. Jesus, ele sobe e Jesus não foi amarrado com cordinhas na cruz. E nem por ser Deus ele foi poupado de ter pregos passando suas mãos e seus pés. Na releitura do médico, ele vai falar que os pregos, eles não romperam os tendões de Jesus. Me perdoa se eu estiver usando algum termo da medicina errado. Esse documento é público, você pode vê-lo com muito detalhe. Os pregos não chegaram a romper as ligações de Cristo. Isso causou uma dor pior, porque era como se tivesse alguém pegando uma corda de violão e
e puxando essa corda e criando tensão nessa corda. Então, cada prego que Cristo levou em seu corpo, ele não usou o seu poder de Deus para anestesiar a dor que ele estava sentindo. Jesus, ele passou por tudo para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. A releitura vai dizer ainda que Jesus, na cruz, ficou aproximadamente 6 horas. A morte de cruz ela era longa. Quando era dia de Páscoa, eles quebravam a perna dos crucificados, porque a morte de cruz não era pelas dores, não era pela febre, não era pela hemorragia. A morte de cruz era por asfixia. Porque quando um prisioneiro estava na cruz, nessa condenação romana, o crucificado perdia as forças. E o tórax dele ficava numa condição onde lhe faltava ar para respirar. Então Jesus não só passou por isso e não usou os poderes dele, de Deus, para respirar, como ele, diversas vezes na cruz, encontra forças nos pregos passados pelas suas ligações internas. E ele se coloca sobre o peso daqueles pregos, toma ar e perdoa os pecados das pessoas que estão fazendo aquilo com ele. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para o ladrão do lado e diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Cara, a gente, quando está no nosso pior dia, a gente não quer falar com ninguém, mas Jesus, como um Cordeiro Santo na cruz, cumpriu o seu papel, encontrando força em meio à asfixia para perdoar um homem crucificado ao seu lado. Ele não usou o seu poder de Deus para encontrar fôlego, ele usou a sua força humana para se colocar sobre os pregos dos seus pés e encontrar fôlego para falar para aquele homem que o que ele estava presenciando ali era a morte de Deus. E a morte de Deus iria levar aquele homem naquele mesmo dia para o paraíso. Então Jesus não é uma figura histórica apenas, ele é o Cordeiro de Deus que foi moído na cruz por amor de nós, ainda pecadores. Jesus te amou, você ainda pecador. Jesus se entregou na cruz, você ainda pecador. Então ele não foi martirizado, como a história quer falar. Que ele foi um líder que causou muito problema e acabou sendo morto. Não. Ele foi um líder poderosíssimo no poder do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, e ele voluntariamente se entregou na mão daqueles homens. Jesus ele vai falar no momento da sua prisão que se ele quisesse, ele daria ordem para que anjos o tirassem dali. Ele podia a qualquer momento dar ordem e uma legião de anjos o salvaria. Mas o céu contemplou o Filho de Deus em carne, se humilhando, sendo rasgado e moído por Deus pelo pecado da humanidade. Jesus, ele é Senhor. Ele não é só a figura pintada nos quadros, ele não é só a figura das estampas das nossas camisetas. Jesus não é só alguém que a gente recita o nome. Quando precisamos do seu auxílio, Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós cremos em seu nome, quando nós o seguimos, nós precisamos lembrar que ele disse que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz todos os dias. Eu acho que é Lucas 9:23, foi o primeiro versículo que eu me importei em decorar voluntariamente, né? Fora os outros que a gente aprende ali ao longo da caminhada. Lucas 9:23, eu acho que é esse texto. Foi um dos textos que eu procurei decorar primeiro, porque ele vai falar um detalhe importante do seguir Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente. Então Jesus, o Cordeiro da cruz, morto, ressuscitou ao terceiro dia.
Ele não permaneceu morto. Ele não é o nosso herói porque ele morreu por uma causa. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador, não só porque morreu, mas porque venceu a morte. Jesus, ele deixou o sepulcro que ele foi sepultado vazio. Se você for hoje para Jerusalém, virou um ponto turístico, no meu ponto de vista, que carrega uma verdade maravilhosa que acho que a vida ordinária não permite. A vida ordinária de um turista não permite talvez vê-la. Alguns, eu creio que são tocados mesmo, reconhecem, mas eu acho que muitas pessoas passam ali e não se dão conta de que um sepulcro já recebeu um homem que foi capaz de voltar sozinho da morte. Lázaro também voltou da morte, só que foi Jesus que o ressuscitou. Lázaro morreu de novo. Jesus viu saindo da cidade uma mãe com um filho morto. Ele para e ressuscita aquele menino. Aquele menino morreu de novo. Jesus precisou orar para que ele ressuscitasse. Jesus, ele tem poder para tirar e dar a vida. Jesus, ele ressuscitou e ele ainda está vivo à direita do Pai. Jesus, ele não ressuscitou como pessoas naturais ressuscitam. Jesus ressuscitou e agora está vivo eternamente à direita de Deus Pai, esperando o dia que ele vai rasgar os céus. E ele governa as nossas vidas. Jesus, ele não é uma figura messiânica para se colocar na parede e lembrar dele só quando passar por ele. Jesus, ele é Senhor, governador, rei, dono da nossa vida. Sabe o que você pode fazer? Nada. Você não é dono de si mesmo. Seu corpo só tem suas regras diante de outra pessoa que tem que te respeitar, que tem que te honrar. Então, diante de outra pessoa, o seu corpo precisa ser resguardado. Ele é seu. Mas diante de Deus, você é dele. Você não é de si mesmo. Você não é dono do seu amanhã. Você não é dono do seu estilo de vida. Você não é dono da sua própria vida. Precisamos lembrar que Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Davi, ele é o Senhor dos nossos dias, o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa mente. As suas palavras são soberanas. As palavras de Jesus são soberanas. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar e obedecer os líderes e governantes. Mas quando um líder e governante fala alguma coisa diferente da palavra, a palavra é superior. Quando Jesus fala, falem de mim a todas as criaturas, e um líder e um governante diz que você não pode falar de Jesus, a palavra de Jesus é superior à do governante. Se um governante tenta proibir algo que a palavra de Deus fala que você tem que fazer, a palavra de Jesus, ela é superior. Se um governante fala que você pode fazer algo que a palavra de Deus diz que você não pode fazer, a palavra de Deus é superior. As palavras de Jesus, elas devem ser consideradas, guardadas e obedecidas. Eu canto, eu pulo, eu grito canções que falam eu te amo, vou gritar para todo mundo ouvir, eu te amo e não tenho palavras. Eu canto, mas são canções que não carregam a verdade da palavra. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Quando você não tem mais palavras para expressar o seu amor por Jesus, lembra que ele não é seu namorado. Quando você não tiver mais palavras para expressar o seu amor por Jesus, lembra que ele não é seu cônjuge. Quando você achar que o seu amor não está mais conseguindo se expressar em artes, em canções, você lembra que Jesus não quer nada disso. Ele não quer palavras vazias, como em Oséias a gente vê um povo que tinha orações e canções
como se fosse névoa, nuvens vazias. Não carregavam nada. Deus não quer a sua palavra. Deus quer uma vida submetida ao senhorio dele. Deus quer cristãos que, ao ler a palavra de Deus, cumpram a palavra de Deus. Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Não podemos negar nem desobedecer as palavras de Cristo. Existe um documento que está sendo há muito tempo já desenvolvido entre líderes políticos que vai ser usado no meu ponto de vista na jogada do fim dos tempos, que é unificar as religiões, e eles vão dizer que todos os caminhos levam até Deus, mas a palavra do meu Jesus é a palavra de peso, quando ele diz que há só um caminho, e ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida eterna. Então nós vamos precisar, desde agora, mas muito mais no fim dos tempos, lembrar de cada palavra de Jesus e guardá-la no nosso coração e aprender a praticá-la diante de uma sociedade e diante até mesmo de governos que não vão tê-la como imutável e superior. Ser cristão não é ter um TikTok de cristão. Ser cristão não é ter um Instagram de cristão. Ser cristão não é vir domingo na igreja. Ser cristão é ter as palavras de Jesus acima de todas as coisas no nosso coração. É ser radical como eles dizem que nós somos. Só que nós não devemos ser chamados de fundamentalistas pela nossa loucura de tentar usar a política a nosso favor. Nós devemos ser chamados de cristãos radicais por amarmos a Jesus e não negociar a sua palavra. Hoje os cristãos são chamados de fundamentalistas porque eles têm se exposto em debates políticos e tá certo. Cada um tem seu direito de expressão. Mas nós não podemos ser um povo que quer ser um assunto polarizado. Nós precisamos ser pessoas que, quando olham para nós, vão ver os frutos da nossa vida. Aquela pessoa não entra em debate escandaloso. Aquela pessoa é radical. Eu sei o que ela pensa, porque ela pensa como a Bíblia pensa. E eles vão dizer, vão tentar te rebaixar, vão tentar te desmoralizar, sim, tá? Não vão te respeitar, aquele ali. É um erro nosso também, achar que vão nos respeitar, olha que bonitinho, aquilo lá é crente de verdade. Não, eles vão tentar desmoralizar você. Mas é necessário que você se apegue não à sua opinião pessoal, não se apegue à sua visão de mundo que você construiu ao longo do tempo. Você precisa se apegar à visão bíblica do mundo. Você precisa se apegar às palavras de Jesus e o que Jesus disse sobre o mundo. O que Jesus disse sobre o mundo é como nós devemos ver o mundo. E não ao contrário. Jesus é aquele que merece todo o nosso amor. Jesus é aquele que exige de nós tudo o que nós temos. Se você não está pronto para entregar tudo para Jesus, você não está pronto para segui-lo. Uau, que bom que eu disse isso. Por quê? Porque a gente tem que aprender a fazer discipulado. E discipulado é eu olhar para cada um de vocês, cada um, e fazer a seguinte pergunta: você está pronto para entregar tudo por Jesus? Porque se você não estiver pronto para entregar tudo por Jesus, eu falhei em apresentá-lo e você falhou em conhecê-lo. Porque Jesus é digno de tudo o que nós temos. Jesus é digno de toda a nossa inteligência. É digno de toda a nossa força. É digno de todo o nosso amor. Então, se você está entregando toda a sua força para o seu patrão, chega na hora de orar, de ir para o culto, você não tem mais força nenhuma, reveja. Se você precisa fazer alguma coisa para isso mudar.
se você tem entregado tudo aos pés do homem, tudo aos pés do dinheiro, tudo aos pés dos seus sonhos, tudo aos pés das suas metas e não sobra nada para Jesus, toma cuidado. Porque a palavra de Deus ela é clara quando ela diz: busque primeiro lugar o reino de Deus. Não andem ansiosos como os ímpios, que não sabem o que vão comer, não sabem o que vão vestir, não sabem se vão ter um teto para dormir. Vocês são filhos de Deus Pai. Deus Pai veste os lírios do campo, alimenta os pássaros. Será que Ele vai fazer menos com vocês? A palavra de Deus não diz para nós entregarmos tudo pelo dinheiro. A palavra de Deus não fala para a gente entregar tudo para hora extra. A palavra de Deus ela não fala trabalhem sem cessar. A palavra de Deus não diz busque primeiro o dinheiro, depois o reino, né? Aliás, se você não buscar primeiro o dinheiro e buscar o reino, você... Não, a palavra de Deus, ela é escandalosa. Pelo contrário, a lei institui o sábado, que é para você não trabalhar, que é para você lembrar que a vida não está no controle das suas mãos e é um tempo para você aprender com Deus, que sendo Deus criou os céus e a terra, os animais, a vegetação, o ser humano e descansou e se alegrou do que ele fez. Deus podia ter criado tudo num só dia. Ou você discorda de mim? Deus podia ter falado e tudo ter sido criado em uma fração de milésimos de segundo. Deus poderia ter criado tudo só com uma ordem da sua voz, com um estralo do seu dedo, mas ele criou um pouco um dia. Quando vira o dia, ele cria mais um pouco. No terceiro dia, ele cria mais um pouco. No quarto dia, ele cria mais um pouco. E no último dia, ele descansa. Para ensinar para a gente não ser ansioso, para ensinar para a gente que as coisas não estão no nosso tempo, não estão do jeito que a gente quer, não podemos ser ansiosos, precisamos confiar, precisamos desfrutar, precisamos contemplar a criação de Deus e o Criador. A Bíblia não diz ame seu trabalho ou o dinheiro acima de todas as coisas. Ela diz ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A Bíblia não diz trabalhe sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. A Bíblia valoriza o trabalho. A Bíblia honra quem trabalha. Mas a Bíblia ensina a nós não fazermos do dinheiro o nosso Deus. E Jesus é digno de tudo o que nós temos. Você tem entregado tudo o que você tem para Jesus? Porque às vezes a gente divide até o nosso amor. E ele foi claro, me ame acima de todas as coisas. Em Apocalipse ele fala, você perdeu o primeiro amor. Ele fala isso para uma das igrejas e ele diz, lembra da onde você caiu e se arrepende. Senão eu virei até você. O primeiro amor é uma coisa que a gente não pode perder no meio da caminhada. A única coisa que Deus exigiu de você foi o seu amor. Porque depois o amor vai gerar em nós o que a gente precisa para segui-lo. Mas se a gente não tiver em primeiro lugar o amor, nós não conseguimos segui-lo. Porque custa muito seguir Jesus, custa tudo. Seguir Jesus custa tudo. E se você não amar ele, você vai negar. É depois que a gente ama que a gente vai entregar tudo. É depois que a gente ama que a gente vai aprender a segui-lo para onde ele for. É depois que a gente ama que a gente vai aprender a obedecê-lo. É depois que a gente ama que o amor lança fora todo medo. É depois que a gente ama que a gente lembra que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se a gente abandona esse amor, não resta mais nada. Nada. E Jesus, ele é o Filho de Deus que é digno de todas as nossas afeições. Amor, além de ser uma atitude de fidelidade, de compromisso,
Amor também envolve sentimentos íntimos e profundos. Ou será que num casamento o que só vale são os presentes, as cordialidades? Não, num casamento o que vale são as afeições. Eu tenho certeza que a Bianca não ficaria satisfeita com o marido que só dá dinheiro para ela, põe um café da manhã na mesa, mas quando vai trabalhar ama outra mulher. Porque num relacionamento a gente não quer as coisas pela força de vontade do próximo, do que a gente está casado, do nosso parceiro. Quando a gente quer algo de alguém, que a gente está casado e junto, unido, a gente quer que aquilo venha como fruto do seu profundo amor por nós. Quando a gente recebe um presente, a gente quer receber um presente como fruto do profundo amor dessa pessoa por nós. Seguir Jesus só é válido se tudo que você faz flui de um profundo amor por Ele. Ele não quer só a sua adoração. Ele quer ser adorado porque você o ama. Ele não quer que você aprenda mais versículos bíblicos para se gabar para o seu irmão. Ele quer que você busque na palavra mais dele porque você o ama. Jesus não quer que você ore mais para você poder dizer que eu li o livro lá de oração, deu certo, agora eu estou orando e agora eu posso falar de oração. Jesus quer que você ore mais porque você ama passar tempo com Ele, porque você ama a doce presença dele, que só se encontra num quarto fechado e vazio. Jesus, ele é o nosso futuro rei. O domínio e a liderança do mundo no futuro está em suas mãos. Então Jesus começa hoje sendo o nosso rei. E não se engana, se Jesus não é o seu Senhor agora, ele não será o seu Senhor no fim dos tempos, tá? Não se engana. Se Jesus não é o seu Senhor agora, ele não será o seu Senhor no governo milenário e eterno. O domínio e a liderança da terra está em toda a sua mão e a sua glória encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Jesus não é só alguém que a gente encontra de domingo. Jesus não é só uma figura que a gente vai buscar no tempo de aflição, lá no culto, para ouvir o pastor falar dele. Jesus é o futuro rei das nações. E ele, desde agora, governa a nossa vida. Ele é o homem mais esperado da história. Ele é o homem mais amado da história. Jesus precisa ser esperado por você. Se você passa um dia da sua vida sem esperar a volta de Jesus, você está perdendo de vista quem ele é. Você está olhando para outro lugar. Porque Cristo, ele é o futuro rei, que vai se assentar sobre o trono em Jerusalém. Ele vai dar sequência à linhagem do governo de Davi. Ensinos, decretos e leis no milênio vão fluir do trono de Jesus. O deserto vai se tornar num jardim de novo. O cenário de guerra e destruição da grande tribulação será revertido, será afetado por um governo justo. Meu amigo, o homem está procurando agora a solução dos seus problemas. E a fé aprendeu a entregar o que o homem quer. Os púlpitos têm prometido solução de problemas instantâneos. Faz um voto aqui, faz um voto ali. Pega aqui o envelope, faz uma oferta alta. Deus vai mudar o quadro da sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai assinar o documento, o juiz não vai conseguir resistir ao que Deus vai fazer lá no tribunal. Se os de perto, essa é melhor. Se os de perto não te viram e não te ajudaram e não te honraram, Deus vai enviar os de longe, meu amigo. Não tem nada sobre você na história de Gênesis e Apocalipse, a não ser uma maravilhosa graça de Deus, que não se arrependeu de ter feito o homem e destruído ele por completo diante do seu pecado.
Deus, ele poderia ter destruído essa raça humana deplorável, que o nega todos os dias. Ele podia falar, eu vou destruir esse homem, essa criação que não me ama, que não me obedece, que não me quer, mas graciosamente nos envolveu, nos inseriu no plano dele. Então se arrependa dessa vida miserável que você acha que é tudo sobre você. Qualquer coisa a gente fica chateado, qualquer coisa a gente olha para Deus e fala, ó Deus. Gente, Deus em Gênesis e Apocalipse é soberano, criou todas as coisas e graças a Ele fomos criados. Ele nos criou, não foi para viver a nossa vida. Ele não nos criou para fazer a faculdade dos sonhos, embora Ele deixe, Ele abençoe, Ele ama. Vai lá, faz mesmo, se gradua, joga o canudo, joga o chapéu, chama a gente para comer lá na formatura, de graça. Mas a sua vida não se resume a isso. Você pode virar médico, você pode ter um emprego que você sonhou quando era criança, mas presta atenção, a vida não se resume a isso. Não é sobre você. Deus, ele te criou para ser criativo, Deus, ele te criou para se relacionar com ele, e Deus te criou para dominar sobre as coisas dele, mas nunca e nunca vai se resumir a essas três coisas. A vida se resume a ele. Então preste atenção para você sair daqui com maturidade. Deus nos criou para criatividade, ele nos fez seres criativos. Deus nos criou para dominar sobre as coisas que ele criou. Mas principalmente ele nos criou para a sua glória. Ele nos fez para contemplar quem ele é. A missão da nossa vida, a maior missão da nossa vida deve ser conhecer quem ele é, porque ele nos fez para amar ele. Ele nos criou para nos deleitarmos na sua poderosa beleza. O seu coração se apaixona, ama. Sabe, tem gente que ama carro, tem gente que ama moto, tem gente que ama estudos, filosofia, coisas difíceis de física, cálculos e tabela periódica. Tem gente que ama uma garota de outro estado. Tem gente que ama um bebezinho que chora e faz cocô. A gente foi criado para amar, se apaixonar e se envolver com os nossos sentimentos, com as coisas que Deus fez, mas a gente esqueceu que o princípio da criação, do nosso sentimento, dessas capacidades que nós temos, é de entregar tudo a um Deus maravilhosamente belo que se assenta num trono. Ele é irresistível, ele é maravilhoso. Ele nos atrai com todos os seus atributos. E qualquer um que coloca os olhos nele só quer ter mais olhos para poder olhar mais para ele. Qualquer um que escuta a sua voz só quer ter mais tempo para ouvir a voz dele. Qualquer um que conhece a sala do trono só quer ficar todos os dias neste lugar. Qualquer um que conhece a presença de Deus pode ser um rei. Ele vai dizer, uma só coisa eu buscarei. Uma só coisa eu desejo. Eu não vou descansar até que isso aconteça. Quando nós trombamos a presença de Deus, nenhum dinheiro no mundo, nenhuma viagem no mundo, nenhum cargo de emprego no mundo se compara ao homem glorioso que entrou na nossa história. O que a gente precisa voltar a fazer na nossa caminhada cristã é querer esbarrar o santo todos os dias. O problema é que a gente tem caminhado fora do santo. A gente precisa querer voltar a ver a sarça queimar. A gente precisa voltar a querer ver a nuvem se mover. A gente precisa querer voltar a estar dentro da fornalha e um quarto homem aparecer. A gente tem que querer voltar a estar na nossa tenda. Do nada, 2 anjos e Jesus vem, almoça com a gente e conta o que ele vai fazer. A gente precisa voltar a querer ter Jesus no nosso dia a dia, não só no domingo. A solução dos nossos problemas não está num voto, numa campanha. A solução dos nossos problemas está em Jesus rasgando os céus.
descendo na terra, destruindo o governo da iniquidade, assumindo o trono em Jerusalém e governando todas as nações a partir deste lugar, com justiça, com sabedoria, com poder, com santidade. Jesus, na sua primeira vinda, veio no caráter de um servo manso e humilde. Ele não usou força, ele não usou poder militar. Jesus, ele foi um cordeiro sacrificial. Ele pregou a mensagem do reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele curou, ele fez sinais e maravilhas, revelando quem ele era, revelando a sua glória. Ele revelou que todo aquele que tem sede encontra nele uma fonte inesgotável de água, de vida. Ele disse, eu sou o pão, eu sou o vinho. Jesus, ele na sua primeira vinda se revela. Na primeira vinda de Jesus, ele mostra ao mundo quem ele é. Na primeira vinda de Jesus, João vai falar, ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo o revelou. Ele é a imagem do Deus invisível. Embora não esteja te dando um endereço, eu estou citando escritores bíblicos que, ao escrever sobre Jesus e ao procurar palavras para falar quem Jesus era, eles vão falar, ele é a luz. E a luz é a vida dos homens. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o vinho que nos traz alegria. Ele é a imagem daquele que a gente nunca viu. Ele é Deus em carne. Ele é Deus e ele está na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, ele é um com o Pai, um com o Espírito, e os três são Deus. A gente crê em um só Deus, e esse Deus é trino. E Jesus, ele está presente na história bíblica desde antes da fundação do mundo. Desde antes da criação. João vai falar que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então ele se faz carne, vira um bebê no ventre de Maria, morre numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou. Jesus está sentado na direita do Pai. Eu estou muito feliz de falar tanto sobre Jesus. Eu espero que você esteja feliz em ouvir tanto sobre ele também. Ele está à direita do Pai em carne e osso, ou seja, Jesus está agora na sala do trono em carne e osso. Se você tiver o privilégio de ir para a sala do trono, você vai poder tocar em Jesus, porque ele é um homem judeu em carne e osso agora, à direita do Pai. Ele está aguardando o dia para rasgar os céus e descer. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje no nosso ser, habitando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo vai falar, não pratique imoralidade sexual, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós, mas entende o que eu vou dizer? Não é sobre isso ainda. Porque quando a gente fala que a gente precisa de Jesus fisicamente, tem pessoa que fala, ai meu Deus, mas está querendo dizer que então que a presença de Deus agora não é suficiente? Ela é suficiente. Só que no plano de Deus, a presença do Espírito, a presença de Deus e Espírito em nós, nos ensina, nos guia, nos traz a lembrança, nos orienta, nos ensina a amar, nos ensina a adorar e nos gera saudade do Filho. Se você não tem mais saudade do Filho, você se acostumou com esta vida, você está contente com a miséria da vida do presente e você não necessita mais de Cristo. Se você não tem saudade de Jesus e do Messias, algo de muito errado aconteceu na sua vida quando você se contentou com uma visita esporádica do Espírito num culto e os restos dos dias para viver o que você quer fazer. Nós que precisamos de Cristo interferindo na história. Nós precisamos de Jesus descendo na terra e mudando o curso da história, não para onde a gente quer, mas para onde Ele quer. Eu não quero viver do jeito que eu quero.
Eu não quero me entregar aos sonhos miseráveis que eu e minha família faz. Eu quero que Jesus intervenha. Eu quero que Jesus desça e quando eu estiver comprando uma casa num lugar que ele não quer, eu não consiga porque ele voltou e ele tá destruindo tudo e ele tá indo para Jerusalém, eu vou começar a seguir ele agora, vou deixar tudo para trás, deixa eu ver o que ele vai fazer. Nós precisamos de Cristo interferindo nas nossas vidas miseráveis. O seu sonho não presta. Paulo vai falar uma coisa muito importante. Aquele que não ama Jesus é maldito. Amaldiçoado. As pessoas, se eu começar a falar a verdade para as pessoas, elas vão sair dessa igreja e vão me processar. Eu vou começar a falar assim, você é um maldito. Tenho dó de você. Porque uma vida que não tem Cristo como o mais amado, a vida que não espera por Jesus e pelo Messias é uma vida miserável. Depois da morte, nada mais importa. A gente fica em depressão se pensar na morte sem Jesus. Nossa, quanta pessoa importante morreu e não vale mais nada agora. Quanta pessoa importante fez tanta coisa importante que a gente nem lembra e está agora apodrecendo. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida de fazer uma coisa que vai ficar presa no tempo? De que vale tanta coisa se a gente vai morrer? É o que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, comamos, bebamos e morramos, porque a vida não tem sentido se Cristo não ressuscitou e não salvou as nossas vidas. A vida cristã, ela possui um sentido superior. O dia mais importante na nossa vida tem que ser o dia de Apocalipse 1:7. Eis que todo olho o verá, toda língua confessará. Os que os perfuraram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E para encerrar, nós cremos que Jesus não veio uma vez só para a gente viver a nossa vida desse jeito que eu acabei de falar, com uma segurança na gaveta de uma salvação assinada. Ele é tudo que eu disse até agora, Senhor da nossa vida, e Ele influencia a nossa vida, Ele governa a nossa vida, e Ele vai voltar, e nós o aguardamos. Jesus, ele é o fundamento dos apóstolos. E Paulo vai dizer, ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual nós já lançamos, que é Cristo. Cristo, ele é tudo. Cristo, ele é o centro. Cristo, ele é digno. Não é nada sobre você, é tudo sobre ele. Então, se você quer segui-lo de verdade, se você quer fazer parte da Zela Esperança, entregue tudo por Jesus. Se você não está pronto para entregar tudo por Jesus, recalcula a obra, vê se vai dar certo e decide alguma coisa da sua vida. Porque a Zela Esperança é uma igreja que está pronta para te ajudar, tá? Não vai ser fácil, você vai precisar de uma família, você vai precisar de pessoas que vão te ajudar a vencer pecados, você vai precisar de pessoas que vão te ajudar a abandonar vícios, você vai ter pessoas que vão te ajudar a entender a palavra, aqui você vai ter pessoas que vão te ajudar a aprender e a ler e a orar a palavra. Calma, ninguém nasce pronto. Mas existe um requisito básico. Quer seguir Jesus? Carrega a sua cruz e negue-se a si mesmo. E aí, você não precisa ser perfeito. Você vai errar, você vai falhar, mas precisa estar pronto para deixar tudo por Jesus. Discipulado não começa antes do evangelismo. Eu estou pregando para você, Cristo. Quando você aceita Cristo, você está pronto para ser discipulado nas palavras de Cristo. Quando você abandona tudo por Cristo, você está pronto para ser moldado à imagem de Cristo. Quando você aceita Cristo, entrega tudo por Ele, você é salvo, regenerado, santificado, é uma nova criatura e agora você está pronto para ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus numa família de fé que te ajuda. Mas se mesmo ouvindo sobre Jesus agora, você não está pronto para entregar tudo por Ele, você precisa ainda da revelação do Espírito Santo de Deus. Você ainda precisa da revelação daquele que está à direita do Pai. Tem a revelação da palavra escrita. Tem a revelação natural da criação. Mas a única revelação que salva é a revelação do Filho de Deus. Jesus, obrigado por nos dar a oportunidade
Um diácono começa a preparar a ceia, por favor. Jesus, obrigado pela oportunidade de hoje ceiarmos, de lembrarmos, Senhor Jesus, do seu corpo e do seu sangue nesse sacramento que o Senhor deixou para a igreja. Senhor, por favor, nos abençoa com a liturgia, com a palavra, com o sacramento, ensinando o nosso coração sobre você, trazendo a lembrança quem você é, Jesus. Obrigado, Deus, porque dedicamos um culto inteiro para falar de você. Obrigado porque dedicamos um culto inteiro dedicados a lembrar de textos que falam de quem o Senhor é, de que o Senhor é digno da nossa vida, do nosso amor. Jesus, reacende no nosso coração uma chama que um dia queimou. Jesus, reacende no nosso coração o amor que nós um dia tivemos. Senhor Jesus, reacende no nosso coração a revelação que a gente tinha e o conhecimento que a gente tinha do Senhor.